Limites no infinito. Consideremos a função f de x igual a x mais 2 sobre x, definida para todo x real, exceto para x igual a zero. Aqui x não pode ser zero, né? Atribuindo os valores de x que estão na tabela de modo que x cresça indefinidamente, temos. Aqui a gente está vendo ó, que os valores de x vão aumentando e aqui eu posso fazer com que eles aumentem indefinidamente, né? A gente percebe que cada vez que x aumenta, f de x se aproxima de 1. Ou seja, se x for para mais infinito, a função vai para 1, né? Aqui ó, nós já estamos bem perto de 1. Logo, o limite de f de x quando x tende a mais infinito, ou seja, o limite de x mais 2 sobre x quando x tende a mais infinito, é igual a 1. A gente percebe isso aqui, né? À medida que o valor de x aumenta, o f de x vai se aproximando de 1, né? Aqui, ó, a assíntota 1, tá vendo? Então, aqui a função vem se aproximando de 1 à medida que o x vai indo lá para o infinito, para o mais infinito. Bom, no outro slide, a gente falou da definição intuitiva de limites. Agora vamos falar da definição formal de limites no infinito. Vamos lá. Definição. O limite de f de x, quando x tende a mais infinito, é igual a L, se para qualquer número epsilon maior que zero, existir um n maior que zero, tal que x é maior que n, então a distância f de x menos L é menor que epsilon. Aqui, o que eu acabei de falar em símbolos matemáticos. Vamos para o gráfico aqui para a gente entender o que foi dito aqui. Bom, vamos supor que eu tenha essa função e que eu tenha aqui, ó, um intervalo aberto que vai de L mais epsilon a L menos epsilon. Ou seja, eu peguei o valorzinho L da função aqui, ó, somei um epsilon para cima e subtraí um epsilon para baixo, né? Isso é um intervalo, é uma distância. É essa distância aqui, ó. Está em módulo exatamente porque não importa, né, se eu estou subtraindo epsilon ou somando epsilon. Isso é uma distância. Pois bem, note que eu posso arbitrar qualquer valor de epsilon por menor que seja, né? Dito de outro modo, eu posso fazer com que epsilon seja cada vez menor. Claro, sempre positivo, um número positivo por se tratar de uma distanciazinha aqui no eixo y. Percebam também o seguinte, ó, à medida que x cresce ilimitadamente, vai para o mais infinito, note que a função vem se aproximando de L, ó. A função se aproxima de L, mas nunca chegará em L, né? Nós não teremos o valor da função igual a L, mas nós teremos um valor de f de x menos L, um outro intervalinho aqui, ó, f de x menos L, cuja distância será sempre menor que epsilon, né? Que é esse intervalinho aqui. Então, x cresce ilimitadamente, esse n também pode crescer, mas ele sempre é menor que x. X caminha sempre na frente dele, ó. X vai para o mais infinito, mesmo que n cresça, n se mantém menor que x. É isso que está dito aqui em cima. Na verdade, o que nós estamos falando aqui é o que a gente já disse lá na nossa primeira aula sobre limites, quando tratamos dos limites e dos limites laterais. A gente já deu a definição formal quando estávamos lá no início desse assunto. Bom, vamos usar a mesma função, x mais 2 sobre x, que não está definida, né? Quando x é igual a zero, a gente agora vai atribuir valores para x na tabela de modo que x decresça indefinidamente. Então, eu estou pegando valores aqui, ó, cada vez menores para x até o menos infinito, valores extremamente pequenos, né? Muito pequenos. O que a gente percebe da função f de x? Cada vez mais ela vai se aproximando do número 1, né? Notem que eu fiz isso à direita, né? À direita aqui, ó, do eixo y, e agora estou fazendo à esquerda do eixo y, tá certo? Então, o que eu estou observando aqui? Que à medida que eu pego valores cada vez menores para x, o que acontece com a função? Ela vai cada vez mais se aproximando de 1, né? Então eu digo que o limite de f de x quando x tende a menos infinito, ou seja,
o limite da função x mais 2 sobre x quando x tende a menos infinito é igual a 1. Vamos ver como fizemos na primeira parte a definição formal. Definição. O limite de f de x quando x tende a menos infinito é igual a L se para qualquer número epsilon maior que zero existir n menor que zero, tal que x é menor que n, então a distância f de x menos L fica menor que epsilon, aqui matematicamente em símbolos. Bom, totalmente análogo ao que a gente falou, né? Aqui, ó, eu tenho um intervalinho que vai de L mais epsilon a L menos epsilon, eu somei um valorzinho epsilon aqui, ó. Eu posso fazer epsilon ficar tão menor quanto eu queira, né? Mas note que eu sempre vou ter um valorzinho f de x aqui, ó, né? Dentro desse intervalo aberto, que é o intervalo f de x menos L, e esse intervalinho é sempre menor do que epsilon, mesmo que epsilon seja cada vez menor. Também que agora o número n é sempre maior que o valor x. Tá aqui, ó, o x vai decrescendo ilimitadamente e n, ainda que decresça ilimitadamente, ele é sempre maior que o valor de x e, portanto, o x caminha na frente dele, indo para o menos infinito, e n, nesse caso, é sempre maior que o valor de x. Dito de outro modo, se eu pegar aqui o valor menos 10, por exemplo, eu tenho menos 9 antes dele, que é o valor de n. Se eu pegar o menos 100, eu tenho o menos 99, que está antes dele, e assim sucessivamente. Isso acontece até o menos infinito. Da mesma forma, como eu disse que acontece para o mais infinito, né? Só que lá no mais infinito, x é sempre maior do que n. Ou seja, suponha que eu tenho um número x lá no mais infinito, 1 milhão. Eu sempre tenho um número que é menor do que 1 milhão. Se eu pegar 700 milhões, eu tenho um número que é menor que 700 milhões. Independente do número que eu utilizar para x, lá no infinito, eu tenho um número que é menor do que esse valor que eu utilizei para x. Aqui, eu tenho sempre um número maior, né? Aqui, ó, se eu pegar um x lá no menos 2 milhões, eu sempre terei um número n que é maior que esse número, ou seja, que está mais próximo de zero do que esse número x que eu peguei. É isso que está escrito aqui na definição. Bom, vamos ver o que acontece com uma função conhecida, né? Uma função que a gente conhece bastante, que é a função quadrática f de x igual a x quadrado, né? Definida para qualquer x real. Aqui não há restrição de domínio, né? Ela está definida para todo o conjunto dos números reais, atribuindo valores de x de acordo com a tabela abaixo, ou seja, cada vez maiores e cada vez menores. Vamos ver como é que a função se comporta. Bom, tá claro que se eu for colocando valores aqui cada vez maiores, eu vou obtendo para f de x valores cada vez maiores, né? Então, ó, note que eu fui aumentando aqui o valor de x e o valor da função foi também aumentando, né? Ou seja, foi disparando, na verdade, né? Significa que quando x tende para mais infinito, ou seja, quando eu vou aumentando arbitrariamente aqui os valores de x, indefinidamente os valores de x, o que acontece com a função f de x vai também para mais infinito, né? Se eu atribuo agora valores cada vez menores para x, ou seja, coloco aqui, ó, valores cada vez menores para x, como x está elevado ao quadrado, f de x também vai para mais infinito, né? Então, se x vai para menos infinito, f de x vai para mais infinito também, né? Por isso eu digo que o limite de f de x quando x tende a mais infinito é igual a mais infinito, e o limite de f de x quando x tende a menos infinito é mais infinito. Ou seja, graficamente o que a gente está vendo é o seguinte, ó, à medida que x aumenta e vai lá para o mais infinito, ó, olha o que acontece com a função. Ela aumenta, né? Ela vai aumentando infinitamente. Vai embora aqui aumentando, ó. E se eu pegar valores de x cada vez menores, lá para o menos infinito, o que acontece com a função? Ela também vai aumentando indefinidamente, né? Aqui, ó, ela vai embora aumentando aqui. Então, de fato, o limite dessa função, da função x², quando x tende tanto para mais infinito quanto para menos infinito, é mais infinito. Formalmente falando, sobre a definição de limite no infinito, podemos dizer que o limite de f de x quando x tende a mais infinito é igual a mais infinito,
Se para qualquer número m maior que zero existir um n maior que zero, tal que x é maior que n, então f de x é maior que m, aqui em símbolos matemáticos. O que a gente está vendo graficamente aqui, né? Ó, note que se eu caminhar aqui com o x para o mais infinito, o que vai acontecer com o f de x, com a função f de x? Ela também caminha para mais infinito, né? É o que está acontecendo aqui. Mas note que, por maior que seja x, eu sempre tenho um número n menor que esse valor de x. E por maior que seja f de x, eu sempre tenho um valor m menor que o valor da função. Apenas a título de exemplo, ó, se eu tiver aqui o valor 100 para x, né, eu tenho um número menor que 100. Se eu tiver aqui o número 2000 para x, eu tenho de novo um número n menor que isso, né? Por exemplo, 1999 é um número menor que 2000. O mesmo acontece aqui, ó. Se eu tiver aqui o número 80, por exemplo, eu tenho um m menor, né? 70, por exemplo, é menor. Se eu tiver aqui 1 milhão, né? Se eu tiver o número 1 milhão aqui, ó, ainda assim eu terei um m que é menor. 999.999 é menor que 1 milhão, né? Então eu sempre terei um número m menor que o valor da função que avança lá para o mais infinito. Bom, eu suprimi aqui a definição formal do limite de f de x quando x tende a menos infinito, porque se trata de uma forma análoga ao que a gente já viu quando a gente tem o limite de f de x quando x tende a mais infinito.